Quem não quer ser a melhor amiga da sua filha ou do seu filho? Todas nós queremos. Agora, as filhas que estão aqui, eu estou vendo que tem um monte de adolescentes. E para vocês, é legal a mãe ser a melhor amiga? BFF? E aí? Será que rola? Será que dá certo, dá liga? A gente vai ver isso. A gente tem que pensar que a vida da gente hoje, ela tem várias situações. E uma delas é a nossa família, são os nossos filhos, as nossas filhas. Pensar no que é possível, no que é verdadeiro e o que é ser amiga dos nossos filhos. Esse que é o mais complicado. Compartilhar os mesmos interesses, querer ir nos mesmos lugares que os nossos filhos, vestir as mesmas roupas. Não como tem a moda agora, mãe e filha. Não, querer andar como tivesse a idade daquela filha. Quer saber todas as histórias. Quando briga com o marido, corre para a filha e quer conversar e quer contar. Mas, será que isso dá certo? Será que as nossas filhas nos contam todos os seus segredos? Eu estou ouvindo aqui uns... E olha, eu vou contar. É legal não contar tudo, precisa ter essa diferença. Nós, mães, precisamos ter uma distância. Não distância de carinho, de amor, mas de individualidade. Elas saem de dentro da gente, algumas vêm pelo coração, mas cada uma é uma e precisa ter essa diferença. Mas e aí, gente, fala sério. Rola ou não rola ter a mãe como super amiga? A melhor amiga. Rola aí. Mas quem balança a cabeça é quem já é mais velha. Adolescente já fica na dúvida. Mas é o BFF. Olha lá. Imagina a mãe indo na bagunça. Indo fazer a zoeira. Conversando com os meus amigos ou com os seus amigos de igual para igual. Os amigos dos meus filhos são meus amigos. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente caminha com isso? Essa que é a diferença. A gente precisa se cuidar. Se a gente sai do nosso lugar de mãe, as coisas começam a se complicar. Se a gente fica muito com os nossos filhos, fazendo tudo com eles, como é que eles vão nos olhar? Como eles vão nos procurar quando eles tiverem alguma dificuldade? Porque a gente está muito igual. Quando eu falo em amiga, não é a mãe que ouve, a mãe que está presente, mas é aquela que está igual, que é sua igual. Os amigos, eles precisam ouvir? Eles ouvem as amigas ou não? Obedecem as amigas? Precisa disso? Não. Como que fica? Com a amiga elas discutem. Cada uma vai para uma casa e está tudo ok. Mas quando discute com a gente vai discutir com elas ou com eles, porque menino também discute muito com a gente. Não deu certo, não combinaram as opiniões, cada um vai para um quarto e ok. Aí isso interfere, vai aparecer o quê? Vão surgir rivalidades, porque a menina ela está se espelhando na mãe. Isso é natural. Existe uma certa rivalidade no sentido assim, tipo, a minha mãe é assim, eu não quero ser assim, ou eu quero ser igual. Tem, mas ela está se formando. Mas quando isso atrapalha o relacionamento, isso já não é legal. Perde-se o respeito. Às vezes a gente é tão próximo dos nossos filhos, tão próximos no sentido de ser muito amiguinha, que eles não respeitam mais a gente. A gente fala, mãe, nada a ver, sai fora. E fala, às vezes gritam, às vezes em algumas casas xingam. Por quê? Porque eles estão iguais. Nós estamos no mesmo patamar. Se a gente pensar numa empresa,
A gente consegue uma empresa que todo mundo está no mesmo nível? Ou sempre tem alguém que vai ter que controlar, comandar, organizar? Na nossa casa também. A posição das mães, principalmente, e hoje falando especificamente, é de ensinar, de orientar, de cuidar. Se a gente ficar muito próximo, como é que a gente vai dizer para eles que aquela roupa não, para elas, que aquela roupa não está legal? Ou para eles que o lugar que eles estão indo não é um lugar bom? Porque a gente está indo junto. Porque a gente é igual, a gente é mano, a gente é brother. E aí? Como que a gente consegue fazer isso? Não tem como a gente trabalhar nisso. A gente precisa se cuidar e cuidar deles. Mostrar que eles podem confiar em nós, ter segurança. A relação entre a mãe e os filhos, elas precisam existir. Com amor, com carinho, com afeto, mas com respeito. E quando a gente esquece dessa posição, a gente acaba saindo fora. E eles vão ter problemas e eles não vão saber procurar a gente. Porque a minha mãe está pensando igual a mim. Vocês, às vezes, pensam assim, Carmen, você está falando, mas não é a minha realidade. Mas, às vezes, a gente pensa que não é. Porque a gente fica perguntando, e aí? Você viu aquele garotinho? Aí ele é legal, né? Aí por que você não namora ele? Gente, isso já é querer ser amiga próxima da filha. Ou então, ai, vamos comprar aquela tal roupa? Vamos fazer isso? Então, gente, mães, vamos segurar a onda. Ela falou que eu tenho 3 filhos. Quando eu tive os 2 mais velhos, eu era mais nova, a gente era muito companheiro. Então, eu precisava, às vezes, falar, não, eu sou mãe. Então, eu preciso ver se o que está acontecendo está bom, se não está. Orientar, dar segurança para eles. E essa consequência dessa amizade enorme entre os filhos e a mãe, o que acontece? A gente acaba trazendo para eles uma insegurança, porque eles não sabem mais a diferença de nós como mães e nós amigas. Porque às vezes eles vão falar alguma coisa para nós e a gente vai achar que tudo bem. A gente deve estar com eles o tempo todo, conversando, ouvindo, orientando, mas sendo firme nas nossas convicções, nos nossos padrões, naquilo que é certo, naquilo que a gente precisa de fato ensinar e passar para eles, para que depois eles também consigam fazer sem que a gente esteja presente. Se nós estivermos muito próximas, na hora de uma decisão, na hora de uma escolha, eles não vão ter segurança. O desenvolvimento deles para a independência, para a maturidade, também será mais lento. Quando a gente sai da nossa cadeira e vai para a cadeira de amiga, quando eu falo amiga, é aquela amiga que quer fazer tudo com a filha. Eu vou fazer compra, minha filha vai junto. Eu vou no cabeleireiro, minha filha vai junto. Eu vou para uma reunião, o filho vai junto, a filha vai junto. É aquela coisa simbiótica. A gente sai da nossa cadeira, do nosso papel de mãe. É natural. E vai para a amiga. Mas quem que ocupa essa cadeira? Como que fica a posição, o papel de mãe? Quem ocupa? Pode ser qualquer pessoa. Às vezes, alguém do bem. Às vezes, nem tanto. Na Bíblia fala o seguinte, que para nós, ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensina. Nós, como mães, nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela falou que
conversando com um grupo, ela falou assim que a gente não pode se contaminar com este mundo. E eu gostei muito quando ela falou isso, porque nós estamos sendo contaminadas. Então nós temos que ser mães legais, nós temos que ser mães modernas, nós temos que ser mães que topam tudo. E que não dê muita bronca, não diga tanto não, não pode ter disciplina, não pode colocar para pensar, para colocar no cantinho, ou proibir de fazer determinadas coisas, proibir de sair. Gente, Deus está falando que é para a gente ensinar. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que nós temos passado para eles? Esse é o nosso legado como mãe. Os filhos, eles precisam de adultos que os oriente. Adultos que falem, que seja exemplo, que seja autoridade, respeito. E quando a gente fala em autoridade, não é autoritarismo. Que a gente vai, determina, fala e eles têm que obedecer. Mas alguém que os ama, fala com carinho, com atenção, e que eles precisam ter o respeito. Quando a gente sai da nossa posição de mãe, a gente acaba sendo tão tolerante nas coisas, querendo participar tanto da vida deles, porque a gente é moderno, porque a gente é atual, mas a gente passa a ser o quê? Controladoras. Nós já temos essa tendência, é uma característica feminina. Quando nós nos tornamos iguais, nós começamos a controlar. Aí vocês podem me dizer assim, imagina, eu não controlo a vida deles, eu só oriento. Mas a gente fica em cima. Se a gente vai em algum lugar e eles vão conversar alguma coisa, você já vai e fala. Vocês não deixam, ou nós não deixamos, eu me incluo nisso, que eles também saibam dizer não quando necessário. Porque a gente já fala por eles. A gente já vai na frente, já inverte. Então a gente precisa sempre estar atento a isso. Uma mãe, ela não pode ser vista pelo filho como uma igual, como par, como ela vê os colegas. Ela precisa ser alguém o quê? Que os ama, cuida, atenciosos. Então é algo muito maior do que ser amiga. Porque a amiga, por mais amiga que seja, não tem o amor de mãe. A amiga, por mais amiga que seja, nem sempre vai estar disposta a ouvir. Nós, mães, sim, devemos fazer esse papel. A minha filha, hoje casada, mas desde que ela era adolescente para jovem, a gente saía, eu e ela. Nós íamos tomar um café, a gente ia tomar um lanche. Era o dia das meninas, das mulheres. Gente, como era gostoso sentar, ouvi-la, ela contar as histórias, contar o que tinha acontecido, o que ela tinha visto, o que ela estava pensando. E eu não tinha que julgar e nem começar a corrigir, porque às vezes ela contava história de alguma amiga, que a amiga fez tal coisa. E naquele momento, nós éramos amigas. Eu estava dando atenção, eu estava dando ouvidos. E eu entendia o universo que ela vivia. Então isso tem sido proveitoso até hoje, porque quando ela não mora aqui, quando a gente se encontra, a gente fala assim, estamos precisando de um dia das meninas. E com os meus filhos, eu também faço isso. Apesar de 2 adultos, eu tenho um adolescente, e às vezes a gente vai comer no japonês. E sou eu e ele. Então ele me conta, fala, diz o que ele está querendo fazer do futuro. Tem todo o sonho de um adolescente. E a gente compartilha junto. Eu vibro com as vitórias, eu reforço quando ele está desanimado. Eu falo, não, levanta, vamos animar. Essa é a amizade que nós temos que construir com os nossos filhos. Nós temos que ser, então, como está lá no coisa, exemplo, segurança, apoio. Nós temos que ser muitas coisas. Aí vocês vão pensar, nossa, mas é pesado. Não é, porque vai ser algo natural que a gente faz.
sair com os nossos filhos para ir tomar um sorvete. Isso é natural, é gostoso. E a gente está dando apoio a eles. Deles virem contando as histórias, os desejos que eles querem. E isso tem sido muito bom. Um outro texto que fala também é falar sobre a sabedoria. Fala com sabedoria e ensina com amor. Olha, fala com sabedoria e ensina com amor. Sabedoria é quando a gente busca no Senhor a orientação. É quando a gente olha e fala, poxa vida, a turma toda está fazendo isso, será que ele deve? Senhor, me dá orientação, me ajuda, e conversa, e explica. E com amor. Disciplinar com amor. É isso que nossos filhos precisam ver em nós. E às vezes pelas correrias, pelas corrida do dia, trabalho, a gente acaba não querendo ter esse tempo. A gente quer transferir para outras pessoas. É mais legal ser amiga de fazer bagunça, de sair, deixar, pode fazer, mas não é isso que Deus está falando. A figura materna, ela é uma figura essencial para o crescimento emocional dos filhos. Eu, quando comecei a estudar, eu falava assim, poxa vida, cada vez mais eu entendo que tudo é culpa da mãe. É uma coisa doida, eu falo, tudo somos nós. O pai não faz nada. Ele tem a parte dele, mas nós, mães, somos a que está mais perto, a que tem a responsabilidade de cuidar deles. E esse crescimento, principalmente emocional, ela está nas nossas mãos. É uma dádiva, é um presente que Deus nos deu. O relacionamento entre mãe e filhos não devem confundir com relacionamento de amigos. Porque de amigo, ele hoje é amigo, amanhã a gente não sabe. Hoje eles são gente para tudo, mas mais para frente. Muda de cidade, muda de país. A relação muda. Agora, mesmo os nossos filhos morando em outro lugar, a nossa ligação com eles, ela vai ser eterna. Ela vai ser para sempre. A gente deve ouvir, caminhar junto, sem invadir o território deles. E se a gente pensar, será que a gente não invade? Será que a gente não dá uma forçadinha para fazer parte do universo deles? Eles estão em desenvolvimento, em crescimento. Como é bom quando eles começam a entender aquilo que a gente ensina e começa a caminhar sozinho. Se a gente ficar muito grudado, ou eles vão querer se afastar da gente, ou eles vão querer ficar na dependência muito tempo. Tem um texto que fala, eu associei muito com esse invadindo o território, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a construção e o conselho do Senhor. Às vezes a gente irrita os nossos filhos e a gente não se dá conta do quanto estamos irritando. Quando às vezes eles vêm falar com a gente fala, não, mas por que não? Porque eu não quero. Eu já falei isso mais de uma vez. E quando eu me toco, eu falo, ai, que besteira que eu fiz. Ou fica, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Mas não senta, não conversa, não procura ser amiga. Quando estão com as pequenininhas, eu já falei lá no MOPS, eu vejo aquela molecadinha toda, tudo pequitinha. Gente, e se a gente for brincar de massinha, de colorir? Você está criando um vínculo. Você é amiga, mas não aquela amiga que vai concordar com todas as coisas que eles vão fazer. Não existe uma regra, uma fórmula, uma maneira da gente criar nossos filhos correta. Dizer, essa é a certa, faça assim. Porque cada filho é de um jeito. Se você tiver
2, 3, 10, quantos forem. Cada um vai ser diferente um do outro. E como fica difícil a gente falar, não, mas eu fiz assim com esse. Por que esse não quer aceitar? Porque cada um é um. Cada um tem um jeito. E às vezes a gente se identifica com um. E aí quer andar com aquele, quer fazer as coisas com aquele. E o outro fica olhando e fala, poxa, minha mãe gosta mais daquele. Mas na realidade não é. É temperamento, é estar junto. Nós aqui temos mães, nós temos filhas. Nós que somos mães também somos filhas. E como que está a nossa amizade como filhas? A gente já viu que a mãe quer ser amiga, é a mãe amiga. Mas, e como filhas? Vocês querem ser amiga das suas mães? Quando a gente tem uma idade menor, fica falando, não, pelo amor de Deus, eu não quero a minha mãe. Eu não quero que ela vá. Às vezes tem acampamento, eu não quero que minha mãe vá no acampamento. Eu trabalho com acampamento, meus filhos ficam, mas você também vai? Falei, vou. Mas como que a gente está? Como é que é a nossa amizade? Como a gente lida com isso? Como os nossos filhos, meninos, lidam com a gente quando a gente quer saber o que eles estão fazendo? Filhas, a gente precisa também ser amiga das nossas mães, porque elas gostam. Elas gostam muito. Na palavra de Deus tem um texto. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Aí eu fiquei imaginando. Enfeite para a cabeça e adorno para o pescoço. Quem não gosta de se arrumar? Quem não gosta de ficar bonita, de pôr um brinco, um colar, um enfeite na cabeça, uma pulseira, um anel? Principalmente quando a gente vai para alguma festa. Hoje tem muita gente aqui, todo mundo arrumado, todo mundo bonito, com adereços, adornos. Aqui está dizendo ouça a instrução do pai e não despreze o ensino de sua mãe. Porque a gente vai ficar bonita se a gente ouvir e se a gente atender e receber esses ensinamentos. E é uma beleza que não é externa. É uma beleza que vem de dentro. E a gente fica recusando. Por que a gente faz isso? Por que a gente recusa algo que é bom para a gente? Aí fala aqui, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo o que corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse versículo todo mundo ouve, os pais querem que a gente decore, porque é obedeça e honra. Mas se a gente for pensar agora, se eu fosse falar só com o pessoal adolescente e jovem, eles iam ficar falando assim, por que a gente tem que obedecer? Toda hora a gente ouve em obedecer, obedecer, obedecer. Aí eu fico pensando, talvez porque não obedece nunca, então tem que ouvir muito. Mas Deus está falando, obedece. Aí você já faz faculdade, você começa a trabalhar. Aí você pensa assim, eu não preciso mais obedecer, eu tenho meu dinheiro, por que eu tenho que obedecer? Mas aqui está dizendo para fazer isso. E a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adulta. Aí você pensa, eu tenho que obedecer? Aí a obediência já se torna algo muito vago. Que passa, tem um tempo em que a gente não vai mais obedecer, porque nós não estamos mais debaixo da autoridade deles. Mas a honra
é eterna, a honra é para sempre. Honrar os nossos pais é colocar tanto um quanto o outro num lugar de honra, é respeitar. Aí vocês podem pensar assim, putz, minha mãe é tão velha, ela não sabe das coisas, ela está tão por fora, que não vale a pena eu conversar com ela. Na realidade, faz muito tempo que eu não saio com ela, que eu não chamo para vir na minha casa, se caso você mora em outra casa. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. É tão gostoso sentar com as nossas mães e ouvir as histórias que elas têm para nos contar, os ensinamentos que ela tem. Porque elas não são mais preocupadas em nos educar, mas elas querem nos passar a sabedoria que elas aprenderam com os anos de vida delas. Minha mãe, às vezes o pessoal fica falando, como assim? Minha mãe tem 104 anos. Tem. Eu vou viver muito, gente. Quem convive comigo vai ter que me aturar. E ela é uma gracinha, porque assim, o físico já está mais fragilizado, tudo, mas a cabeça dela está muito legal, está muito boa. Então, se a gente demora para ir, ela manda ligar. Carmen, em casa eu sou Regina. Regina, você esqueceu que você tem mãe? Você tem que vir me ver. Aí eu vou, ela mora em São Paulo, fico lá 5 horas. A hora que eu vou me despedir, como assim? Você não ficou nada, é cedo. Fica mais um pouco. Mas sabe o que é gostoso? Eu sentar perto dela e ela contar as histórias dela, as experiências de vida. Meu filho, quando ficou noivo, foi mostrar, né, a aliança para ela. Gente, ela falou coisas para ele e para a noiva super atuais. Eu falei, gente, onde que essa mulher conseguiu essas informações? De como lidar com a esposa, de se eles tiverem algum problema, os dois sentarem e conversar, não guardar. E eu ficava ouvindo e falava assim, gente, ela é de uma época que não tinha isso. Não tinha essa conversa, não tinha esse diálogo. Eu brinco que eu falo que ela me conta história que eu li em livro de história na escola. E ela viveu, ela estava ali, presente. Então a sua mãe, que com certeza é mais nova que a minha, tem muita coisa para contar para vocês. Tem muita coisa para ensinar. Te orientar com relação aos seus filhos. Então, lembra dela. Dá um beijo de vez em quando, um abraço. Porque agora restou para vocês a amizade, que foi construída lá atrás, quando eram pequenos. Quando eu falei que não é para andar junto, colado, mas é orientando, é ensinando, é conversando, saindo para tomar um lanche, ir ao cinema, o que quiser. Mas nunca saindo do seu papel de mãe. Porque se você sair, eles vão ficar sem. Porque eles precisam da orientação. Eles precisam que alguém diga, não, isso não vai rolar. Ou, mãe, por que de novo? Não, mãe, deixa, mas mãe. É não, filho. E naquela serenidade que às vezes a gente não consegue. Eu não sei qual mãe que falou, que às vezes sai do equilíbrio e dá uns gritos, dá umas broncas. Quem nunca fez isso? Se alguém falar para mim que nunca, eu vou pedir umas aulas, porque eu não consigo. Nem com o meu adolescente, que já, né? Mas também grito. E se bobear até com os adultos. Mas eles estão fora de casa, então a gente grita menos. A gente dá menos bronca. Então, olha, eu queria passar para vocês assim. Ouça seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Hoje, tem muita gente deixando o cabelo na cor natural. Então, os cabelos brancos nem sempre é da nossa mãe mais idosa. Mas lembra disso.
As nossas mães, elas têm muito ainda para dar. E elas querem, elas gostam do nosso carinho, elas gostam do nosso amor, da nossa atenção. E que a gente as honre. Para que no futuro os nossos filhos saibam como lidar conosco. Porque um dia a gente também vai envelhecer. E se a gente não fizer, eles não vão aprender. Porque eles aprendem muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Então a gente precisa buscar isso. Ser exemplo, ser apoio, ser segurança, ser aquele porto seguro para os nossos filhos. Nesse tempo de muita correria, faz uma agenda, anota, fala, tal dia eu vou chamar minha mãe para sair. Aí vocês vão falar assim, mas a minha mãe não dá certo não, a gente briga muito. Quem sabe não é uma oportunidade de caminhar? Quem sabe não é uma forma de mudar toda essa história? Convida seu filho para sair também. Fazer um programa que eles gostem. Que às vezes a gente só quer chamar para fazer coisa que a gente gosta. Não, que eles gostem. Chega para eles, não no momento em que eles estão cheios de amigo, que às vezes eles não curtem muito não. Mas quando está em casa, abraça, dá um beijo. Fala que o ama, que gosta dele. Pergunta o que ele está feito, como que tem a vida. E mães, receba também dos seus filhos esse carinho, esse amor, esse afeto. É muito gostoso. Eu, quando estava preparando o estudo, veio muito isso para nós. A gente precisa amar os nossos filhos, mas amar no sentido de estar junto, de fazer carinho, de dar atenção, não dar coisas. Nós estamos num período de muitas coisas. Vamos nos dar, que eu acho que é melhor. O amor às vezes constrange. Às vezes a gente não sabe como fazer. Às vezes a gente não recebeu isso. A gente não sabe dar. Como ele falou, às vezes a gente não faz porque não recebeu. Então a gente dá o que a gente tem. Então hoje a minha proposta é: sejam amigas de seus filhos. Mas mais do que isso, os ame e fale que você ame. Faça um carinho, dê um abraço, dê um beijo. E não precisa ser data não, não é domingo, é hoje. Eu não estou vendo a Dani, posso fazer uma baguncinha? Só uma. Eu não sei. Eu não sei se dá, se as mães e as filhas estão perto uma da outra. Vamos ver. Não, né? Porque a minha proposta era: abracem sua mãe, abracem seus filhos. Se você estiver longe, dá uma mexidinha rapidinha. Fala para ela que você a ama. Fala para seu filho, para sua filha. Não espera chegar em casa, não espera domingo, mas fala hoje. Porque é o nosso amor é que vai fazer a diferença. Pode ir. Aproveita e dá 2 abraços, que eu estou sem a minha. Eu gostaria de estar com a minha mãe aqui e receber o abraço dela. Mas ela está em São Paulo, então domingo eu vou dar. Porque nossas mães, elas são o nosso berço, o nosso ninho. E a gente precisa amar mais, dizer mais, abraçar, beijar
e curtir, sair, levar para passear. Pega as tuas crianças e leva para o parque. Faz coisas leves, coisas divertidas. Pronto? Dani? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe muito. Obrigada.